Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero fazer menção aqui da palavra de Deus. Você vai ver que a luz da Escritura, nesse exato momento, independente de quem você seja, do seu grau religioso, agora, nesse exato momento, está sendo derramado da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Peço que você redobre a sua atenção nesta mensagem. Tendo a mesa como base, você vai de fato se identificar com ela e você vai de fato perceber que exatamente nesse momento, enquanto você me ouve, está sendo derramado sobre a sua vida da presença do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, versos de número 10. Efésios 4, 10, assim está escrito a palavra de Deus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quando a Escritura menciona acima de todos os céus, para quem não sabe, há 3 céus. O primeiro é esse que vemos, contemplamos todos os dias, onde estão os espíritos malignos e potestades. O segundo céu é onde estão os astros e as estrelas. O terceiro céu é onde Deus está entronizado no trono, entronizado em glória, no terceiro céu, acima dos querubins. Primeiro desceu, preparou a terra, que é o nosso coração. E ao prepará-la, a terra, ou começar a obra do Espírito Santo, ele subiu. E por que ele subiu? Para encher todas as coisas. Ou seja, ele desceu, preparou a terra, subiu, agora ele está derramando. Derramando para que todos que queiram, anseiem ou desejem. Aqueles que desejaram serem cheios do Espírito Santo, nesse exato momento está sendo derramado sobre todos aqueles que me ouvem. Só não torna-se cheios, edificados, fortalecidos e renovados aqueles que não quiserem. Mas aqueles que desejarem, quando eu falo do derramar do Espírito Santo, me refiro a uma fonte inesgotável, que derrama o tempo todo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Está sempre, em todo o tempo, sendo derramado. E aqueles que quiserem aceitar ou desejarem, podem tornarem cheios da presença. Depende do desejo do coração de cada um. Ele desceu, preparou a terra e subiu para encher todas as coisas. E agora ele está derramando, está sendo derramado agora, nesse exato momento. Exatamente agora Deus está derramando do Espírito Santo. Deus está derramando da presença. Exatamente agora está sendo derramado da presença de Deus. E qual é o propósito? Para o torná-lo cheio ou cheia. Todos aqueles que desejarem serem cheios da presença de Deus. Para você entender melhor, versos 12 diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Santo quer dizer separado, que é o povo santo, a nação santa, a nação eleita do Todo-Poderoso. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Veja, ele desceu, preparou a terra, subiu para encher todas as coisas. E por que Deus está derramando do Espírito Santo? Para que o povo escolhido, a nação santa, seja aperfeiçoado na proporção do que vai sendo derramado do próprio Espírito Santo. E o porquê ser aperfeiçoado, como diz no 12, para que você possa executá-la com precisão, a obra a qual o próprio Espírito Santo na sua vida começou. Ele vai derramando, conforme Deus vai derramando do Espírito Santo, vai nos aperfeiçoando. Na proporção do que Deus vai derramando, vamos sendo aperfeiçoados, porque a gente todo dia temos o que aprender com Deus. Muitas pessoas pensam assim: eu já sei, não preciso mais aprender, eu já ouvi, eu já conheço. Aqueles que acham que não precisa aprender mais porque eu sou um teólogo, grande porcaria ser teólogo. Também fiz teologia, nem por isso me vanglorio. Grande porcaria ser um seminarista. Grande porcaria ser um filósofo, alguém formado em PhD, pós-graduação. Grande coisa. Porque o mais importante não é ser teólogo, filósofo.
não é ser formado em PhD pós-graduação. O mais importante é ter o Espírito Santo, ser cheio da presença. Alguém pode ser formado em pós-graduação PhD, mas se você não tem o Espírito Santo, tudo que você estudou de nada vale. Como a Escritura mostra aqui, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, porque devemos ser aperfeiçoados de acordo com o derramado do Espírito Santo, para que possamos desempenhá-la de maneira precisa, para que possamos executá-la, a obra que o Espírito Santo começou na minha e na sua vida, de acordo com o que Ele mesmo vai derramando sobre cada um de nós. Deus ele vai derramando do Espírito, vamos sendo aperfeiçoados e executando com precisão a obra do Espírito Santo. Executando ou desempenhando com qualidade, desempenhando de forma objetiva a obra que o Espírito Santo começou em nossas vidas. Através do que o próprio Espírito Santo sobre nós é derramado. Ele subiu, vai derramando, vai nos aperfeiçoando conforme o que Ele mesmo vai derramando sobre nós, e assim nós vamos executando com precisão a obra que o próprio Espírito Santo em nossa vida começou. Mas para que alguém execute com precisão a obra que foi começada em você pelo próprio Espírito Santo, é necessário que esse processo chamado aperfeiçoamento seja contínuo, porque temos que aprender com Deus todos os dias. Todo dia a gente pode ser melhor. Todo dia você pode receber um pouco mais do Espírito Santo. Todo dia você pode ser mais forte no poder do Espírito. Todo dia você pode ser um pouco mais cheio. Todo dia você pode receber mais de Deus. Depende do seu anseio, do desejo do seu coração. Depende de quem você é. Depende da disponibilidade que você tem para com o Todo-Poderoso. Eu estou dizendo que Deus está procurando pessoas que têm sede. Deus está procurando pessoas que anseiam pelo Espírito Santo. Deus está procurando pessoas que têm desejo de serem cheios da presença do Espírito Santo. Deus está procurando pessoas que anseiam pela presença. Se você tem esse desejo, Deus ele vai derramar até que transborde no seu coração. Como diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vai sendo aperfeiçoado e sendo edificado ao mesmo tempo. No verso 16, para finalizar, diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Veja, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, a pessoa que quer ser cheio, que quer ser aperfeiçoado, a pessoa que anseia pelo Espírito Santo tem que cooperar. A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, alguém para ser cheio, edificado ou aperfeiçoado, para que você possa executá-la com precisão. A obra que o próprio Espírito Santo começou em você depende da cooperação da sua parte própria. Depende de você cooperar, de você contribuir, de você dar sua parcela de contribuição. Cooperar para o seu bem próprio. Eu pergunto, para o que você está cooperando? Para ser cheio do Espírito Santo? Ou para o que alguns estão cooperando? Porque há muitas pessoas que estão cooperando para outras coisas e não a serem cheios da presença de Deus. E eu finalizo indagando o coração de alguns. Eu não posso ser injusto. Para o que você está cooperando? Para o seu bem ou para o seu mal próprio? Você está cooperando com relação ao propósito do Espírito Santo? Ou você está cooperando com o mundo? Porque tem muitas pessoas que estão recebendo cada vez mais do mundo. Só que Deus está procurando pessoas que têm recusado do mundo, mas que anseiam pelo Espírito Santo. E aqueles que desejarem ser cheios, edificado, aperfeiçoado, se você tem esse desejo, você é a pessoa que Deus está procurando. Você é a pessoa sobre quem Deus vai derramar do Espírito Santo. Você é a pessoa a qual vai receber da presença de Deus. Você é a pessoa que vai se tornar cheio, porque Deus está procurando quem tem sede. Deus está procurando quem tem esse anseio. Deus está procurando quem tem esse desejo em ser cheio da bondade, da graça, da plenitude do Espírito. Deus está procurando aqueles que anseiam serem cheios do Espírito Santo de Deus.
Se você é essa pessoa, certamente você é a pessoa a qual Deus ele está procurando. Tomara que você seja uma delas. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.